Muito bem, vamos mais uma vez cumprimentando então a todos, né? Todos os nossos companheiros de jornada, de caminhada, você que está acompanhando esse vídeo, essas imagens, o meu muito obrigado mesmo, né? Que nós possamos nesse exato momento, né, contar, né, com todo o auxílio e inspiração dos nossos mestres, né? Que nós possamos nesse exato momento também estar juntos, né? Para que nós, juntos com toda essa essência divina, essa essência cósmica, para que nós possamos estar aqui mais uma vez falando dos Yoga Sutras, né? Que mais uma vez nós possamos estar aqui, para debater, né, sobre esse tema, para falar sobre esse tão importante, né, tema dos Yoga Sutras. O nosso encontro passado, né, o Sutra de número 23, nós falamos sobre o propósito, né, da união de Purusha e Paktri e a conscientização de Purusha da sua verdadeira natureza e os desenvolvimentos inerentes a ele e a Paktri. Muito lindo, né? O tema, até mesmo o sutra em si, né? Os desdobramentos, os detalhamentos, a forma que se conduziu o sutra, a grandiosidade, a genialidade, os eventos que nós passamos, as situações que nós tocamos, os pontos que nos foram conduzidos a serem abordados. Isso nos deixou assim, né, com uma magistraltude, né? Mas se eu falei certo a palavra, é magistralmente, né? Deixou-nos muito elevados, né, com este importante sutra. E hoje nós vamos então ao sutra de número 24. Nós estamos cada vez mais nos aproximando do sutra de número 27, tá? O sutra de número 7 vai nos falar sobre a yoga externa. É um dos pontos talvez mais aguardados dentro da segunda sessão. Mas é muito importante que nós entendamos, né, esses pormenores, né? A filosofia dos kleshas, o porquê, né, de todo o teatro da vida, né, qual é a filosofia por trás que explicaria o teatro da vida, qual é a filosofia da vida que explicaria o objetivo de tudo isso, o porquê de tudo isso, essas questões filosóficas, né, que o homem faz desde quando a sua mente se desenvolveu a tal ponto para que ele possa indagar essas questões, para que possa despertar neles os sensos, né, esses sensos de religiosidade, para que possa despertar no homem, né, esse sentimento de que existe um algo oculto, um elemento a mais, que existe algo que está fugindo desses nossos cinco sentidos, que existe algo em um plano, né, um plano de fundo que nos trará essas respostas, e esse sentimento de todos nós estamos tendo de buscar essas respostas, né? Se você parar realmente para fazer uma análise ampla, né? Tente afastar-se de todo o senso religioso, tente afastar-se de todo o pensamento, né, que já tem construído no íntimo do ser humano dessa busca pelo algo oculto, e veja realmente, né, de olhos bem abertos, assim, bem despidos desse assunto. Veja se realmente nós não temos em nós, né, já alojado um sentimento de que existe um algo a mais, né? Esta procura que o homem tem, ela não parte simplesmente de uma ação, mas ela tem por trás desta ação, né, ela tem uma semente plantada dentro de cada um de nós, que existe um algo a mais. Por mais que a ciência materialista, né, ela tem de trabalhar com esses elementos da negação, por mais que a ciência, né, do material, a ciência do homem, ela não se apoia, né, não se apoia nesses atributos, ela não se apoia neste ato do miraculoso, do fenomenal, do oculto, né? Mesmo assim, ela instiga-se a caminhar para desvendar um mistério, né? E qual é o mistério? O mistério da vida, né? Claro que ela anda, né, caminhando pelos atributos da razão, né? Ela anda pisando nos atributos da razão, nos atributos do palpável, e ela vai ir, né, de certo modo, até onde o palpável, né, até onde o que os cinco sentidos podem desvelar, o que os equipamentos que são criados para medir fora da caixa dos cinco sentidos possam permitir,
com certeza a ciência vai. E ela vai alargar, ela vai permitir muito crescimento. Mas ao mesmo tempo que a ciência está indo, está progredindo, cada vez mais os próprios envolvidos com a própria ciência, eles conseguem, né, nortear cada vez mais, né, desmembrar cada vez mais a própria ciência com os seus sentimentos íntimos, né? Utilizam dessas ferramentas para estar buscando as grandes realidades ocultas. Acho que é muito importante isso. Isso serve até mesmo de introdutório para o tema de hoje, né? Porque o tema de hoje, ele vem nos dizer assim, ó, a causa, né, da união de Purusha e Paktri é a falta de percebimento por parte de Purusha da sua real natureza. O que isso quer nos dizer? Real natureza, né? A palavra seria retu, né? Isso, a palavra seria retu. O que isso quer dizer, a real natureza? Quer dizer que realmente tem uma realidade, né? Quer dizer que vamos fazer um raciocínio aqui. Eu consegui buscar um exemplo no nosso meio físico. Não seria talvez o melhor exemplo, mas eu vou falar sobre loterias, né? Quando nós vamos fazer as pessoas vão fazer apostas, né, em jogos lotéricos. Quando eu digo nós, o homem, o ser humano, né, atrás do canhoto das loterias, adverte-se, né, sobre as probabilidades, a probabilidade de acerto. É 1 em 50 milhões, né? Você tem a chance de acertar em uma dentro de 50 milhões de possibilidades, né? Mas você percebeu que por milhares de possibilidades existe uma que é verdadeira, né? Existe uma que é real, é verdadeira. Existe então, por mais difícil que seja atingi-la, por mais difícil que seja buscá-la, por mais difícil que seja contactá-la, existe uma verdade. Existe uma verdade única. Dentro de todas as 50 milhões de casualidades, né, 50 milhões de casos, existe uma que é assertiva, que é a correta, que é a plena, né? Então, ou seja, aqui vem nos dizer isso, né? A sua real natureza. Então está dizendo que toda essa obscuridade, toda a nossa incapacidade, todo o nosso sentimento de estarmos perdidos, todo esse sentimento humano, né, de não entender a razão do porquê, todo esse sentimento humano de muitas vezes de nem estar a um nível de questionar as belezas, as realidades ocultas, todo esse sentimento humano, né, de não entender a morte, todo esse sentimento humano de a não ter, né, não ter, nós estamos no não ter, né, não ter o conhecimento, não ter a realidade, estar envolvido em Maya. Então nós temos que entender que por trás de tudo isso, né, de tudo isso, a verdadeira realidade existe, né? Então, ou seja, ela não é meramente uma especulação. Ela não pode ser meramente, né, algo especulativo. Porque de todas as negações, né, de todas as formas de negar que existe, eu não sei, eu não conheço, eu não compreendo, eu não tenho informações, eu não consigo entender, todas as negações, existe um sim, né, existe uma compreensão, existe que nós não consigamos atingir, né? Existe algo que não é especulativo, ele é muito real, ele é muito verdadeiro, né? Existe então, né, entre um leque muito amplo de possibilidades, existe uma realidade. Ela é única em sua essência, ela é a verdade suprema sobre todas as coisas, por mais inalcançável e por mais inatingível que possa estar. Tenta buscar o sentido e o significado filosófico dentro de você, de tudo isso, né? Isso vem nos trazer uma certeza, isso não quer dizer para nós que é algo especulativo, isso vem nos mostrar que nós não estamos aqui especulando, né? Que nós não estamos aqui mostrando que há uma possibilidade, não, nós estamos dizendo aqui que existe a realidade, que existe realmente esta realidade, né? Aí você começa a questionar, mas como que esta realidade está tão distante, como este real, ele parece ser muito abstrato,
Como que esta realidade suprema sobre todas as coisas ela é inatingível, né? Como que eu tenho essa inspiração que me conduz para este real, que me conduz para buscar a realidade, a compreensão verdadeira sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo ela é inatingível, né? Comece a construir uma meditação, um pensamento sobre esta base, né? Tu percebe que hoje nós estamos aqui no nosso quadro, né? Quadro de imagem, nós temos aqui um pedaço de uma piscina, vocês estão vendo ali, né? Você percebe que nós estamos usando a aplicabilidade de uma piscina. Se eu te dizer qual é o tecido que está ali, você vai dizer plástico, mas você tem a realidade do que é um plástico? Não. A tua realidade vai até onde teu intelecto te leva, né? O que é real para ti sobre aquilo ali é até onde teu intelecto te leva. Agora, o que é a realidade daquilo ali para um engenheiro que criou, que sabe todas as propriedades do material que ali está? A realidade dele é outra, é muito diferente da realidade nossa sobre aquele item ali, sobre aquele material ali. A pessoa que fez, que confeccionou, né, a estrutura de ferro, a pessoa que confeccionou os materiais para aquela composição ali também tem uma realidade diferente do que nós. Pode ver que as nossas realidades, elas somam-se a aplicabilidades do que esse material tem, né? Nós sabemos que ele enche da água, ele refrigera, tal, piscina, né? Mas muitas pessoas têm outras realidades disso. Então a gente vê que existem grandes realidades dentro do nosso contexto, né? Cada um de nós forma um conceito que adota ele como realidade, formando uma multiplicidade de realidades pessoais, evidentemente. A minha realidade não é a mesma realidade que você tem. Talvez a minha realidade que eu tentei te mostrar agora, sobre o que eu estou aqui pensando, não seja nem a mesma realidade que você tem sobre o material que eu estou tentando te mostrar, porque você está vendo uma ponta dele só, né? Ali. Então nós vimos que existe um emaranhado de conceitos criados dentro de cada um de nós, mas que nenhum deles traz a realidade suprema de todas as coisas, né? Que a realidade, a realidade cósmica, né? A realidade, a marra-realidade, a supra-realidade, a ultérrima necessidade, a realidade real sobre todas as coisas, nós não temos, né? Nós não temos. E é essa que nós estamos buscando. Ela existe, ela é palpável no sentido de, não talvez com os membros físicos, mas ela é palpável no sentido de que ela existe e ela está. E ela não somente existe no sentido de que possibilidade, ela seria, por assim dizer, né? Falta até expressões, né? Falta até expressões no vocabulário humano para definir. Mas ela existe no sentido de que ela está presente, ela está, mas nós não conseguimos percebê-la, né? Tanto ela está, tanto a realidade, a verdade está, que a própria manifestação não existiria se não tivesse a realidade, né? A manifestação no qual nós estamos apoiados, ela não existiria se não existe a realidade. Então nós começamos a ver, né, três pilares. Nós começamos a ver aqui três pilares. Nós começamos a ver um pilar da irrealidade, né? Nós começamos a ver um pilar onde nós nos encontramos, a caixa, o fechado, né, o atributo do fechado, da caixa, porque cada um de nós é um sarcófago, né? Cada um de nós é um sarcófago, né? E nós vemos a realidade. Então existe três pilares, né? Medite sobre esse ponto que você vai entender. Existem três pilares. Observe que cada um de nós é um sarcófago. Eu acho que essa palavra vai mostrar que existe algo a mais por dentro, né? Algo velado, algo que está ali dentro. E nós somos esses sarcófagos. E esses sarcófagos que cada um de nós somos, pinta-nos uma micronésima realidade das coisas. Gera-nos conceitos, gera-nos questionamentos, perguntas, mas nós não nos permite as ferramentas que nós temos de ir adiante de tudo isso. Consegue
é perceptível, é visível, é factível, é compreensível essas questões? Né? Dá para se compreender essas questões? Ok. Então nós começamos novamente a arredondar um assunto que é muito debatido dentro dos Yoga Sutras, dentro da segunda sessão, que é a filosofia dos kleshas. Né? Então nós temos que ver a seguinte questão. Existe uma realidade, mas esta realidade ela está inatingível do ponto de vista aonde eu me encontro. Se ela está inatingível, né, porque a humanidade não sabe a realidade, nós não sabemos, nós sabemos que, né, tu entendeu? Filosoficamente ela existe, mas nós não conseguimos atingi-la, chegar até lá. Então nós começamos a ver que há uma, por assim dizer, né, uma ineficiência, uma deformidade, a palavra não seria deformidade, seria uma ineficiência em capacidade de medir, de ver, de perceber, de tatear a realidade. Está conseguindo entender o raciocínio? Né? A dificuldade de tatear ela. Então, ou seja, né? Nós não temos a possibilidade da instrumentação, a instrumentação que eu estou dizendo é o próprio corpo, né? O nosso laboratório universal, nosso laboratório divino, de, com a própria mente, entender a realidade. Ok? Aí entra a filosofia dos kleshas. Então nós começamos a ver que nós estamos dentro do sarcófago, né? Nós começamos a ver que nós estamos introjetados, nós começamos a perceber que nós estamos internamente, né, com deficiências, por assim dizer, ou dificuldades, né? Nós não temos como ver essa realidade, como medir, como instrumentá-la, como sentir a realidade, né? Ela está talvez ao nosso lado, mas nós não conseguimos percebê-la. Isso vem mostrar que faltam os instrumentos para percebê-la, a instrumentação para percebê-la. E qual que é a busca da instrumentação? É levarmos-nos, não seria nem palavra raciocinar nem pensar, mas é levarmos-nos para fora da caixa. Nós temos que entender que nós somos o Purusha, né? Nós somos, em nossa essência, únicos, infinitos, né? Nós temos todo o conceito divino, nós temos todo o conceito, né? Nós somos aquilo que estamos buscando ser, né? Nós temos que entender que eterno, onisciente, livre, nós temos que ter esses entendimentos, que o Espírito ele é, mas nós temos que também compreender que nós estamos em uma condição. Nós estamos condicionados a algum ponto, nós estamos colocados em uma condição. Que esta condição, esse ponto que nós estamos colocados, é enchitar a mente, né? Nós estamos então utilizando, né, e os pontos avançados da mente são sentidos, né? Sentidos, sentimentos, instintos, e chitar a própria mente. Nós estamos enclausurados a esta ferramenta para medir essa instrumentação. A evolução se dá desta natureza. A evolução entrega-nos, né, entrega-nos conforme o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso evoluir. Ela entrega para nós, ela dá para nós, ela nos passa, né? Ela nos lega isso vagarosamente. Nós desenvolvemos os nossos veículos para a capacitação do entendimento de tudo isso. Mas lá na nossa essência, nos nossos atributos, nós temos a total liberdade, somos livres, somos eternos e puros. Mas a par e passo, né, nós estamos dentro da roda de nascimentos e mortes, né, nós estamos desenvolvendo as nossas potencialidades. É inegável, né? Se nós observarmos o caminho da evolução, não tem como nós negarmos tal atributo, tal fato, tá bom? Falando um pouco mais sobre a filosofia dos kleshas, para avivar a memória que nós temos,
extrair da memória o conteúdo que já está lá dentro, né? Acasticamente já temos um grande senso de conteúdo com o nosso conhecimento até aqui, ou com o que nós achamos que é o conhecimento nosso até aqui. A filosofia dos kleshas nos diz que nós estamos numa grande ilusão, que nós estamos envolvidos por Maya, a ilusão. Essa Maya, essa ilusão, é esta capa que sela esse sarcófago, que faz a selicitude, né, que traz o selo da incompreensão, a indagação, o não entender o porquê, o sentir-se tão frágil e tão pequeno para entender o mundo, o bater a cabeça e questionar e ficar irritado, ficar triste, sentir-se impotente e pequeno de não entender o mundo, de fragilizar, martirizar a própria vida por estar preso nas ilusões da própria vida. Cada um de nós pinta uma tela, cada um de nós pinta um quadro que não é a realidade das coisas. Observa que por mais colorido, mais cores que cada um de nós quer dar aos seus quadros, ele não é a realidade. A tela é a realidade, mas nós não vemos nem a tela, nós não conseguimos ter a essência da tela, por tantas cores que nós colocamos em cima dela. Medite, raciocine. Nós estamos fadados, né? E nós temos que ter essa ciência que com os instrumentos nós não vamos saber o que tem atrás realmente do quadro. Conseguem meditar sobre isso? Vocês conseguem ver sobre tudo isso? Se você começar a ver, a entender que existe essa realidade, apoiado sobre o Sutra 23, dizendo que o propósito é realmente isso, né? O propósito de todo esse contexto é para que nós despertamos as nossas capacidades, assim como uma semente, né, colocada ao solo, ela coloca para fora toda a sua realidade. Nós entendemos que todo esse contexto, como diz o Sutra 21, é para toda a manifestação de simplesmente servir para nós mesmos. Que o propósito, né, como diz o Sutra de número 22, é este. Como diz o Sutra de número 20, que nós somos pura consciência, mas estamos vendo através de uma mente. Nós começamos a questionar, né, trazer questionamentos de como, né, o como sair desta incapacidade. O Sutra de número 25, ele fala assim, ó, a dissociação de Purusha e Paktri resulta da dispersão de Avidya. E o que é a dispersão de Avidya? A dispersão da ilusão. Aqui diz, é o verdadeiro remédio, é a libertação do vidente. Né? Olha só, a dissociação de Purusha e Paktri é resultante da dispersão de Avidya. Então significa que há um meio de atingir a real natureza, e este meio é o yoga. Destacando que a vida é o yoga. A yoga, que significa a palavra unir, religar, yoga é a própria vida, mas que existem meios de acelerar seus próprios procedimentos. Não é um meio miraculoso isso.
e nem a engenhosidade, por assim dizer. Porque quando você desperta-se para a real busca de todas as coisas, a realidade suprema, ou para onde nós estamos realmente indo, o que nós realmente temos que fazer, você não está acelerando o seu procedimento? Mas não que você está criando meios, modos operantes, modos miraculosos, dando um jeitinho, né, dando a curva. Não é isso não, você só está consciente do que realmente tem que ser feito. Está despertando as suas capacidades, está acordando do seu sono espiritual. Você está imergindo, né? Você está saindo de um ponto e brilhando-te. Por mais difícil que seja, né? Saber que nós estamos dentro de uma era de dificuldades, né? Nós estamos dentro de uma grande era, né? A grande era de Kali, a grande era da dificuldade, a grande era de dificuldades, né? Era de trevas, de dissabor, mesmo assim nós podemos estar brilhando, buscando. Nós não estamos dentro de uma era de ouro, né? Mas mesmo assim nós podemos ver que nós podemos estar buscando. E aí, claro, né, nós vamos ver nos próximos encontros sobre esses temas, mas o Sutra 26 vai nos mostrar um ponto mais, depois nós vamos entrar no Sutra 27, vamos falar propriamente da yoga externa, os exercícios, né, para brotar a iluminação, as restrições, observâncias, posturas. Vamos falar do voto. Nossa, gente, tem que se estar preparado para essas questões, né? Vamos falar, olha quanto tempo nós temos para ver, né? Vamos falar depois da austeridade, da auto-entrega. Vamos falar da pureza. Vamos falar de Shalsa. É Shalka, né? Shalsa. Enfim, eu vou ver depois como é que se pronuncia muito bem essa palavra. Vamos estar falando também, né? Além dessas palavras, nós vamos estar falando de Santosha. Vamos estar falando de tapas. Vamos estar falando de Shivara Pranidhana. Vamos estar falando sobre muitas coisas. Vamos falar sobre ação, sobre reações. Nós vamos estar tratando muitos temas ainda muito importantes, mas que as bases, os conceitos filosóficos sobre esses temas são muito importantes para entender o porquê que nós estamos aqui. Aqui no sentido, aqui no nosso encontro de yoga, o porquê de tudo isso. Senão nós nos perdemos nos caminhos, senão nós tropeçamos, senão nós caímos, senão nós sucumbimos, senão nós vemos tantos temas, tantos conceitos, nós vemos tantos sutras que já nos trazem, talvez, muitos, né, um amaranhado de situações, de indagações, e fazem nos perder dos fios, dos verdadeiros fios que nós temos que tecer. Então, o Sutra de número 24 diz: sua causa da união entre Purusha e Paktari é a falta de percebimento por parte do Purusha da sua real natureza. Essa falta de percebimento é os próprios kleshas, né? Nós temos que entender que é a própria Vidya, que traz tudo isso. Acho que trazendo já esse grande introdutório, né, trazendo para nós essas reflexões, essas bases, isso nos prepara para receber os ensinamentos que o Taimini nos traz baseado no Sutra, em análise dito por Patanjali, né, trazido pelo Tratado de Patanjali, ou Patanjali, né, como muitos gostam de pronunciar. E agora nós vamos à dissertação do que o Taimini quer nos falar, das colocações que Taimini quer nos fazer. É muito importante que nós observamos muito mais além do que as palavras querem dizer. Nós raciocinamos a profundidade das palavras, é muito importante tudo isso. Importantíssimo, né? Nós raciocinarmos com essa vivatez, né? Nós raciocinarmos o emprego, porque a palavra atribuída ao som simplesmente expressa o que é
o conteúdo, mas não mostra, nós não temos a realidade, né? A realidade supera o que é o conceito do que nós temos, né? Deixa eu ver se eu conseguir explicar para vocês. Quando falo madeira, atualmente aparece uma madeira, mas a realidade dela não atribui-se à palavra atribuída pelo homem a ela, né? O substantivo, né? Ok, se nós somos agora o tema exposto, né? Exposto por Taimni, ele tem 3 parágrafos apenas. Ele resume-se um pouco mais de um rosto de folha. Ele começa mais ou menos aqui, não vai ter definição lá, né? Mas ele começa aqui e estende-se até aqui, né? Até mais ou menos o centro aqui. Dá um folho de um rosto, uma folha de rosto, né? Uma folha assim de rosto um rosto de uma folha, melhor dizendo, né? De página. E ele tem 3 parágrafos, né? O primeiro parágrafo ele quer nos trazer, ele quer nos mostrar que existe essa realidade, que Purusha é livre, que Purusha é eterno, mas que ele está envolvido por Maya. Né? O Taimni vem nos fazer essa reflexão. Né? Depois ele vem nos mostrar no segundo parágrafo, ele quer nos mostrar no segundo parágrafo que este Maya, esta ilusão, é o que traz consigo todos os outros kleshas, né? Então ele quer nos mostrar que nós estamos aprisionados. Kleshas é a prisão, o aprisionamento, o que faz nós não termos acesso a esta realidade, né? E para finalizar, ele não entrega a resposta, porque a resposta ela está no Sutra de número 25, né? No Sutra que nós vamos ver depois, que eu já acabei de dizer para vocês que a dissociação é o remédio, né? A libertação disso tudo é o remédio. Mas ele vem nos mostrar que dentro dessa sujeição, né, de tudo isso, ele vem nos mostrar que ele vem nos trazer a conceitualização de que isso não é abominável, né? De que isso não é um castigo, de que isso não é um fator que nos castiga, não é um fator que nos galvaniza para o fracasso. Ele quer nos mostrar, de certo modo, que é o caminho da evolução. É o que Ishvara Pranidhana, Deus, nos criou. É desse meio, é desse modo. É assim mesmo. Ninguém está sendo castigado, punido, mas que nós temos que transcender tudo isso. Buscar essa realidade. Aí o Sutra de número 25 traz a resposta sobre o Sutra de número 24. Tá? E o Sutra de número 26... ele tem que dizer que, olha que a prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão. Prática ininterrupta do percebimento do real. Prática existe então um modo de desvencilharmos-nos, de contactarmos o real. Quando fala prática, significa que temos que nos amoldar para o real, né? Para dispersar a Maya, a Vidya, e assim conseguir a libertação. E depois vem os meios empregados da yoga externa, somado com a yoga interna, que nós debatemos bastante, né, na nossa mantralizações, respirações. O que é o Samadhi propriamente dito, né? O Samadhi propriamente dito, em tudo ali. Acho que a partir de agora já estamos prontos para a leitura, né? Até mesmo o tempo já nos pede, nos solicita um pouco de leitura, né? Então vamos lá. Seção de número 2, Sutra de número 24, que diz assim: sua causa da união de Purusha e Patri é a falta de percebimento por parte de Purusha da sua real natureza.
Vamos lá então. Após ter apresentado no último sutra, o sutra de número 23, o vídeo de número 23, o propósito da união de Purusha e Paktari, Patanjali apresenta nesse a efetiva causa da união ou os meios pelos quais a união é produzida. Devemos notar que a palavra retu, deixa eu mostrar para vocês por que essa palavra está aqui, como ela se escreve, né? Deixa eu mostrar aí para vocês, preste atenção ali, ó. Deixa eu aproximar aqui, deixa ele enquadrar, ali no meio, ó. Ali o sutra ali, ó. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Vocês devem ter pego o sutra. Deixa eu só esperar agora. Deixa eu só me organizar novamente aqui. Enquanto... Isso, agora a câmera ela trabalha, né? Ela trabalha a sua íris para regular. Ok. Agora sim, né? Ela abriu a íris de novo. Aqui fala a palavra retu, é usada tanto no sentido de objeto como causa verdadeira, sendo que nesse sutra é usado em seu último sentido. Então, aquela realidade suprema sobre todas as coisas, né? Por sua própria natureza, Purusha é eterno, onisciente, livre, e sua involução na matéria, que o envolve em enormes limitações, é produzida pelo fato de ele perder o percebimento da sua real natureza. Avidya, né? O poder que o priva desse conhecimento, ou melhor, do percebimento da sua real natureza, é chamado de Maya, ilusão, na filosofia hindu. Sendo que o resultado desta privação de conhecimento é denominado avidya, ignorância, escuridão total. Inclusive nós temos um sutra, um vídeo para te indicar, para você reavivar a tua memória. Segura aqui, que nós abordamos sobre esse tema. É interessante, né? O vídeo é muito interessante. Se você voltar a reassistir esse vídeo, vai fazer muito sentido para você, tá? Nós podemos pegar aqui, ó. É o Sutra de número 5, da seção de número 2, né? Vai magistralmente, vai nos falar sobre esse apagão, essa escuridão, essa sombra, essa umbra em que nós vivemos. Muito interessante de você reassisti-lo para mergulhar ainda mais em compreensão. Aqui diz assim, ó, para complementar, né? Eu vou fazer a leitura da frase anterior para nós fazer a ligação com a sequência do parágrafo, tá? O poder que o priva desse conhecimento, ou melhor, do percebimento da sua real natureza, é chamada Maya, ou ilusão, na filosofia hindu, sendo que o resultado dessa privação de conhecimento é denominado avidya, ou ignorância. Trevas, apagão, né, escuridão, umbra, sombra total, né? Sarcófago, aprisionamento. É óbvio que as palavras ilusão e ignorância, elas têm de ser observadas, né, utilizadas no seu sentido filosófico mais elevado. E quanto muito tem-se um vislumbre do verdadeiro significado dessas palavras. Ponto. Segura aqui. Olha que interessante essa observação. Que mesmo nós raciocinando, refletindo, nós nunca vamos entender a realidade dessa palavra quando nós estivermos em Chittá, presos, acondicionados. Nós nunca vamos chegar ao sentido filosófico mais elevado. É difícil, né? E quando muito tem-se um vislumbre do verdadeiro significado dessas palavras. Olha isso. É difícil até mesmo... Vem um alerta de próprio Taimini que mesmo que nós reflitamos, meditamos, chegar ao verdadeiro significado, o térrimo dele, é impossível com as limitações que nós temos. O significado que não quer dizer da palavra no seu português, não é isso não. Estou dizendo no sentido filosófico envolvendo o yoga, da próprio entendimento do que isso é. Porque nós estamos limitados. Nós não estamos no tudo, nós estamos na fração do tudo.
Para compreender Maya e Avidya em seu real sentido, é necessário resolver o grande mistério da vida e libertar-se do seu próprio domínio. Esse é o fim, e não o ponto de partida da busca. Olha que interessante, ele vem nos mostrar que mesmo nós estamos na sombra, nessa umbra, né, nós sabemos, nós temos esse entendimento superficial, nós não conseguimos ter a realidade do que é estar nisso. Por estar envolvido em sombras, as sombras, nós não conseguimos nem entender o que é a sombra. É bem interessante nós pegarmos Platão, né, sobre a caverna, né? Que as pessoas estavam dentro da caverna achando que aquilo era o mundo e nem eles entendiam o que era estar dentro da caverna. Né? A palavra caverna não fazia sentido no entendimento do que eles eram. E eles só viam as restas das luzes, né? Só via a resta da própria luz. Só via a própria iluminação das coisas. Mas aí você para analisar que a própria caverna, né? Olhando de fora, porque nós estamos olhando de fora dessa caverna. Nós não estamos dentro dessa caverna. Da caverna que eu estou falando, né? Claro que nós estamos, né? Mas eu quero dizer, essa caverna que nós estamos falando. Nós nem saberíamos que nós estamos dentro da caverna. Nós não temos como mensurar que é uma caverna. A não sei que tomara que tenha me feito entender, para que você compreenda, irmão, amado irmão, o verdadeiro significado profundo de tudo isso. Que nós estamos numa condição que nós nem entendemos a condição que nós estamos. Que nós estamos em uma situação que nem nós temos a mensuração da situação que nós estamos. É isso que Taimini quer nos advertir aqui, né? Que para compreender tudo isso, em seu real sentido, tem que se resolver o grande mistério da vida e se libertar disso. Não desistam, amados irmãos, de nunca quererem buscar. Estamos nos acordando, estamos nos evoluindo aqui. Estamos num trabalho muito sincero aqui. Estamos num trabalho muito honesto, todos nós juntos envolvidos. Somos uma grande irmandade. Somos os estudantes da eternidade. Vamos agora ao segundo parágrafo, né? A maneira como a Vidya traz consigo todos os outros kleshas encontra-se na raiz de todas as misérias às quais a vida corpórea está sujeita. Já foi estudado ao explicar a natureza dos kleshas. Há, porém, um aspecto desta união de Purusha e Paktri que precisa ser destacado se quisermos compreender o significado desta labuta e do sofrimento indubitavelmente envolvido na evolução. Já vimos que parece haver um grandioso propósito oculto por trás do funcionamento do universo. Embora a natureza de tal propósito possa estar além da nossa compreensão. A realidade suprema, que eu estava falando agora há pouco, o real, aquilo que realmente, né, faz nos caminharmos, marcharmos. Aonde que está esta realidade, né? Uma parte desse propósito que podemos ver e compreender é a gradual evolução da vida, que culmina na perfeição e emancipação das unidades individuais de consciência chamadas Purushas. O que isso quer dizer? Que estamos nos encaminhando para isso, né? Pode ver que há a possibilidade de caminhar para isso, para o tudo. O próprio organograma de Deus está se encaminhando para o tudo. O próprio universo sai de um ponto e está indo, né, evoluindo para o tudo.
Continuando. Somos levados aos mundos inferiores, a fim de que possamos atingir a perfeição, através das experiências fornecidas dos próprios mundos. Observe que esse lance, observamos que essa denominação de mundos vem nos mostrar uma realidade oculta que todos os globos trazem algumas formas de experiências. Então existem outras formas de experienciações em outros universos, diferente das experienciações que aqui nós estamos tendo. E observe a grandiosidade das situações que aqui estamos desenvolvendo e vejamos que há outras infinitas situações a serem vivenciadas. Seguindo, é uma disciplina tremendamente entediante e longa. Viver, né, própria vida. Que, como verá qualquer pessoa que compreenda o que esta perfeição significa e conheça aqueles em que ela se encontra corporificada. De qualquer modo, se nós gostamos ou não estamos gostando do processo, estamos nele envolvidos e vamos ter de passar por ele. É inútil proceder como crianças que não querem ir à escola e têm que ir contra a sua vontade. O melhor modo é nos livrarmos dessa necessidade e adquirir a perfeição o mais rápido que pudermos. Aí então, não haverá necessidade de sermos forçados a permanecer nessa escola e nossa liberdade chegará automaticamente. Sabe que o Time, ele coloca esse sentimento em nós. Não que ele está alimentando esse sentimento, não que ele tem esse sentimento, ele vai estar mostrando o sentimento que nós temos. Time tinha, né, a compreensão da grandiosidade da vida, da genialidade da vida, do processo, o amor pelo processo, o amor por todas essas coisas que estão acontecendo, a forma de que a vida é assim, sem esquema. Mas ele vem nos mostrar como as pessoas agem em tudo isso. Tem pessoas que não gostam da vida, gente. Tem pessoas que odeiam a vida. Tem pessoas que querem tirar a sua própria vida. Mas ele está nos trazendo uma diversão que a vida é assim, nós temos que viver e passar desse sentido, né, desse caminhar. Mas que bonito é quando nós estamos livres para pensar, para discernir, para buscar sobre tudo isso, para empregar os meios de fazer disso tudo uma viagem gostosa e prazerosa e nós buscarmos a libertação. Aí sim, né, ele vem trazer aqui uma colocação, faça isso que você vai trazer felicidade para ti, bondade, alegria, leveza para você. Não tem dias que você diz que não queria nem ter existido, não tem vezes que as pessoas dizem que não queriam nem ter, por que eu existo? Agradeça a Deus. Você faz parte de todo o sistema, você faz parte de todo o cosmos. Você é filho de Deus. Deus criou você. Deus criou tudo e criou você. E sem você o universo não funciona. Se tirar você, o universo se termina, porque acaba algo, é tirado algo, nós estamos dentro do contexto. Vamos ao terceiro parágrafo. É muito necessário ressaltar que esse aspecto da nossa sugestão. Eu vou reiniciar a frase e eu falei a palavra errada. É muito necessário ressaltar esse aspecto de nossa sujeição. Porque aspirantes, nós, né? Mas ele quer dizer dos aspirantes, ele quer dar um exemplo de aspirantes, ele vai falar dos aspirantes da Índia, tem uma noção tanto estranha sobre a causa da natureza da sujeição em que nós estamos encontrando-nos. Eles consideram a vida em planos inferiores não uma espécie de escola no qual temos de aprender certas coisas, mas as pessoas olham como se fosse uma prisão que tem de se escapar o mais depressa possível. Dificilmente compreende as explicações desta atitude, que de fato significa que elas
que eles consideram Deus como um ser sem coração, que manda os seus filhos ao mundos inferiores para divertir-se e vê-los passar todas as dores e sofrimentos. Se a vida nos mundos inferiores foi considerada uma escola, então apenas não sentirmos qualquer ressentimento contra a severa disciplina em que estamos sendo submetidos, mas também vamos adotar os meios adequados para sairmos das eventuais misérias e sofrimentos da vida. Obviamente, o meio adequado é aprender as lições que se tornam necessárias tão completamente o quanto possível, ao invés de procurar os meios de fugir, de escapar, o que ao longo prazo provam ser ineficientes, essas tentativas de fuga, né? Olha que drama, né, que tem aqui, uma dramatização muito grande, mas que exprime uma realidade. As pessoas estão jogando fora, tem pessoas que questionam essas realidades, mas mergulham cada vez mais nas coisas supérfluas. Mergulhamos cada vez mais nas coisas moribundas. Cada vez mais nos jogamos na lama, maltratamos nossos corpos, buscamos o prazer efêmero, nos viciamos, nos iludimos, criamos ilusões, fantasmas e perdemos um momento valioso de galvanizarmos-nos para estarmos associados a Deus para a nossa libertação, associando a Deus para a nossa libertação. Observa que também aqui já vem nos trazer pontos imprescindíveis para onde nós queremos chegar para o Sutra de número 27. Aqui vem nos mostrar que é aprender as lições necessárias. Quais são as lições? Existem as lições. Aqui está nos dizendo que essas lições existem, são palpáveis e tingíveis e que existe uma forma e um meio de buscar a Deus. Yoga. Time está nos deixando as arestas, né? Time já está nos deixando os pensamentos para que venha apresentar logo mais de Patanjali os meios da yoga externa. Nós estamos chegando lá. Faltam poucos encontros para que nós possamos chegar lá. Aqui diz assim, última frase para fechar o tema. Vista sobre essa luz, a disciplina do yoga é somente a última fase do nosso treinamento, por meio do qual nossa educação é completada e polida, antes de nos ser permitida uma vida livre e independente. É o yoga, meus irmãos. E por mais que possa ter, né, outras escolas, outros meios, todas elas é yoga. O yoga é yoga, a vida é yoga, viver é yoga. Estar consciente ou inconsciente, saber disso ou não saber disso, simplesmente viver por viver já é yoga. Tudo é yoga. Yoga é tudo. Yoga, Deus está fazendo yoga. Religando, é a religação. A evolução é religar. Agora é religar. Dormindo estamos religando. Cientes, não cientes, conscientes ou não conscientes, estamos buscando a religação. Estamos religando. Esta é a marcha ascendente. Deus nos capacita. Deus está nos capacitando para que nós buscamos transcender, meus amados. Para que nós buscamos transcender. Nós somos sementes lançadas à terra. Nós somos sementes que foram germinadas. Nós somos sementes que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão dando seus frutos. Nós somos sementes que estão sendo lançadas e temos um propósito. Nosso propósito é a libertação, é nos conhecermos e sabermos realmente quem nós somos. Mas não simplesmente desvelar os mistérios da vida, não é isso, é sabermos, é despertarmos dentro de nós a verdade, nós mesmos,
fazer transcendermos a realidade, fazer o dever de casa. Façamos-nos, unimos-nos, buscamos-nos agora isso, para fazer esse grandioso dever de casa. Quantos milhões de anos terrestres, no jeito de medir o tempo pelo homem, serão necessários? Sutra de número 25, que nós vamos estar tratando no nosso próximo encontro, ele vem falar então que a dissociação de avidya da ignorância, né? Onde nós estamos na ignorância, nós não estamos com a realidade, nós estamos na ignorância, né? É o remédio, é a libertação para a Purusha. Ele vem nos dizer, ele vem nos afirmar que existe um remédio. Ele vem nos dizer que esse remédio está em nossas mãos, que há como buscar essa realidade, há como atingir, há como ir até lá, e que a dissociação de Purusha e Paktri, a dispersão de avidya, da ignorância, da umbra, da sombra, é o remédio para a libertação do vidente. Através da prática, número 26, né? Através da prática ininterrupta do percebimento do real. É a única solução. Esse real, entenda-se já que só atinge-se por samadhi. Fusão. E permanecer em pleno samadhi. Kaivalya. Para dispersar. Esse é o fundamento da vida. É para lá que nós vamos marchando, é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós vamos chegar e nós queremos chegar. Quantas vidas vão levar, quantas vidas possamos levar, varia para cada um de nós que está no teatro, né? Oh, mestres, obrigado por essas pérolas, mestres. Que se nós não tivéssemos essas pérolas deixadas, ainda estaríamos nas trevas, ainda estaríamos mergulhados na escuridão, mas que nessa escuridão nós estamos tateando e encontrando esses pergaminhos, nós estamos encontrando esses sutras que nos trazem uns esclarecimentos que nos instigam, que nos fazem querer ver essas realidades, que nos fazem querer marchar para esse caminho. Somente esta realidade que é mostrada através dessas conceitualizações é que nos conduzem para esse caminho. Ó Senhor, ajuda-nos a marchar todos os dias para lá. Mestres, sirva-nos de tábuas, sirva-nos de auxiliares, para que possamos estar compreendendo todos os dias a realidade da vida. Porque se vós não tivesse nem trazido esses conceitos, nem sequer poderíamos ter pensado nessas possibilidades. Vós, mestres, são os pilares angulares para o caminho do yoga. Ajude-nos, mestres. Ajude-nos, mestres. Ajude-nos, mestres. Que assim seja. Se nós vamos encerrando o nosso encontro, então, vamos convidando a todos para o nosso próximo encontro, o Sutra de número 25. O nosso próximo vídeo vai continuar tratando sobre o caminho dos Yoga Sutras, tá bom? Agradeço a todos por estarmos juntos, né? E Namastê.